Formou-se uma camada, ou seja, a raiz dessa árvore agora estava numa rocha e ela não morreu. Daí formou uma outra camada, solidificou, a árvore não morreu. Formou outra camada. Eu acredito que essa seja a árvore da vida, porque está aí atravessando 7 milhões de anos e não morreu até hoje ainda. Ou seja, esse é um exemplo típico de fóssil poliestratigráfico, poliestratificado, mostrando especificamente que a formação das camadas deve ter sido rápida, extremamente rápida. Quando nós tratamos desses aspectos, nós vemos também outros elementos muito interessantes, que aqui você tem, por exemplo, as próprias camadas da coluna geológica, só que elas estão dobradas. Ou seja, parece que houve um processo de compressão antes da solidificação. Tudo isso só para levantar questionamentos. Darwin disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: o número de variedades intermediárias, os quais existiram previamente, deveriam verdadeiramente ser enormes. Por que então as formações geológicas de cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria da evolução, no caso. Darwin entendeu esse aspecto. E por que nós não encontramos essa quantidade absurda de coisas? O que nós encontramos é complexidade desde o início. Por exemplo, o olho da trilobita. Um olhinho de trilobita possui mais de 15 mil lentes. É um olho fascinante para aqueles que gostam de estudar, principalmente o pessoal que tem interesse na parte de ótica, que você tem dois sistemas muito interessantes, lentes de Descartes e as lentes de Huygens, trabalhando especialmente no caso da trilobita. O fascinante a respeito disso é que, segundo a teoria da evolução, essas formas de vida teriam vivido há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Há 500 milhões de anos atrás nós tínhamos os olhos mais complexos já conhecidos pelo ser humano. Como que eles teriam evoluído? Então são perguntas que a gente vai desenvolvendo. A própria inexistência de certas camadas na chamada coluna geológica, os cemitérios de fósseis, que é uma outra questão muito interessante que nós encontramos por aí. E algo que é fascinante, que eu encontrei há pouco tempo atrás também, aqui você tem um mamífero fossilizado com um filhote de dinossauro no seu estômago fossilizado. Se os dinossauros comiam os mamíferos, nós não sabemos, mas que os mamíferos comeram os dinossauros, isso a gente tem absoluta certeza. Foi muito interessante essa publicação, saiu há pouco tempo atrás, cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. Quando nós olhamos a questão dos fósseis, os famosos fósseis vivos, por exemplo, o Coelacanthus, teria sido datado como vivido 350 milhões de anos atrás, teria desaparecido há uns 70 milhões de anos atrás, até que o primeiro foi pescado em 1938, o segundo em 1952, e aqueles que quiserem contribuir para a Sociedade de Preservação dos Coelacanthus podem entrar na internet, tem um site, você pode mandar dinheiro, porque eles estão vivos ainda, exatamente iguais aos fósseis, nada aconteceu. Bem espertos daí. Seria exceção? Será que 350 milhões de anos nada teria acontecido? Algo que eu tenho ficado assim, muito impressionado à medida que eu tenho estudado esse material é que a maior parte dos fósseis são fósseis de formas de vida existentes ainda hoje. Alguns poucos são do que nós não conhecemos, esse é o que o pessoal mostra. Mas a grande maioria são de coisas que nós encontramos hoje, mostrando que não houve variação. Agora, pode haver um problema muito interessante também, que é algo que eu gostaria de só colocar aqui para vocês pensarem, que está relacionado com a própria questão da identificação do fóssil. Vocês já ouviram falar dos hominídeos? E algo que é muito interessante dentro do aspecto dos hominídeos seria se alguém mostrasse um hominídeo mais ou menos assim hoje. Esse é um cidadão brasileiro que ele possui uma doença chamada microcefalia. É muito interessante ver a questão craniana dessa pessoa e algumas das suas características, que são características exatamente iguais àquelas dadas a alguns dos hominídeos. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, origem e postura ereta. É muito interessante comparar o crânio dele com alguns crânios de hominídeos que nós temos encontrados por aí. Sem dúvida, se a gente puder fazer todo um trabalho de tomografia, que é algo que tem um pessoal que está interessado em fazê-lo, e reconstruir a fisionomia dessa pessoa em 3D, muitas pessoas iriam achar que ele é um tipo
Iriam achar que ele é um típico hominídeo. Isso daí seria a foto de um hominídeo praticamente em pleno século XXI. Ou seja, a questão da interpretação do registro fóssil é questionável. Não vou tratar muito desse aspecto, que é a questão da datação, porque eu já tenho tratado isso outras vezes, mas é um dos capítulos do livro. A origem dos milhões de anos. Nós temos praticamente um grande problema: as pedras. Seria tão bom se a gente encontrasse uma rocha por aí, e na rocha viesse, por exemplo, uma etiqueta desse jeito: a minha idade é de 65 milhões de anos. Seria fantástico, pelo menos com idade de nascimento, formação, coisas desse jeito. Mas não é assim que a gente encontra. Então nós precisamos ter alguns métodos para datar todo esse mecanismo. Então nós temos algumas áreas de estudo, como a geocronologia, a bioestratigrafia, a cronoestratigrafia e várias outras áreas. Essas são as três principais. Algumas unidades que nós trabalhamos, que são muito interessantes, também só para ter uma noção, por exemplo, millions of years ago, MYA, a BP, before present, que é uma das nomenclaturas que mais tem sido utilizada. Não se usa muito mais aquela ideia antes de Cristo, depois de Cristo, coisa assim, e o BP, praticamente a data é de 1950. Então, de 1950 é o marco zero, quando você quiser pensar. E a idade, essa ideia de idades absolutas, são se as pressuposições estiverem corretas, como mencionei logo no começo. Então, só algumas questões relacionadas com a datação. Nós temos dois tipos de métodos, que são os métodos incrementais e os métodos radiométricos. Os métodos incrementais, praticamente, um deles que é muito conhecido é o da dendrocronologia. Você mede, por exemplo, os anéis das árvores. Isso é um método muito interessante, muito conhecido, muito utilizado. Datação por varvitos também é outro, que a gente também trabalha. Usando o próprio magnetismo da Terra, também é outro método que nós utilizamos. Então tem vários métodos que são métodos não radiométricos. Então, arqueomagnetismo, ressonância do espinho eletrônico, termoluminescência, aminoácidos, tem uma lista deles aí. Agora, tem uma lista também de métodos que são métodos relacionados praticamente com os métodos radiométricos. O pessoal com quem eu tenho oportunidade de estar aqui amanhã, tratando desse aspecto, a gente vai ver com mais detalhes todo esse negócio. Um pouquinho do mecanismo de funcionamento desses métodos está relacionado com a meia-vida. Por exemplo, carbono 14, que tem uma vida de 5.730 anos. Se você pegasse 800 gramas de carbono 14, deixasse esse carbono 14 guardadinho ali, depois de 5.730 anos você teria apenas metade da quantidade original, ou seja, 400 gramas. Deixando mais 5.730 anos, você teria a outra metade, mais 200 gramas agora. E assim por diante. À medida que 5.730 anos passam, você teria metade da quantidade original. Isso é o tempo para você diminuir pela metade. Ou seja, carbono 14 é um método muito interessante. Eu trato especificamente dele porque é um método que nos ajuda a entender muito a datação. Aí você tem alguns dos tipos de carbono, mas deixe-me dar apenas um exemplo do carbono 14. Na nossa atmosfera, isso eu trato do livro, então só por questão do tempo eu vou simplificar a coisa. Na nossa atmosfera, para cada 1 trilhão de átomos, 1 é carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Quando nós pegamos equipamento que mede proporção de C12 e C14, como os espectrômetros de aceleração de massa, você pega esse material e ele tem condição de detectar pequenas quantidades de carbono. Tem um limite. O limite mínimo que é possível ser detectado, ele equivale a mais ou menos 0,055 PMCs, percentual moderno de carbono. 0,055 PMCs equivale a mais ou menos 60, 61 mil anos radiocarbônicos. O que significa isso? Suponhamos que isso aqui seja um fóssil. E eu pego o meu fóssil, o pessoal faz uma datação lá, deu não sei quantos milhões de anos. Eu pego o meu fóssil, levo lá no meu espectrômetro de aceleração de massa e vamos medir. Se eu achar carbono 14 nesse meu fóssil, qual seria a idade máxima dele? 61 mil anos. Não tem como escapar disso. Vocês sabiam que o carbono 14 é um método que agora está sendo descreditado? Porque ele tem dado idades muito jovens para os fósseis. Porque o pessoal está começando a redatar. Então encontraram um negócio lá, tem esse fóssil aqui. Isso aqui foi datado com 1 milhão e não sei quantos mil anos, ou 108 milhões de anos, que é um exemplo.
Leva o fóssil, coloca no espectrômetro, trabalha, tem carbono 14. Não, peraí, se tem carbono 14, ele não pode ter mais que 61 mil anos. Eu fiquei impressionado assim quando eu comecei a ler alguns artigos falando que o carbono 14 é um método que ainda as pessoas não entenderam exatamente como funciona. Pelo contrário, é o único método que você não precisa ter pressuposição nenhuma. Todos os outros você precisa assumir algumas coisas. O que você não precisa assumir nada é considerado, quer dizer, não precisa assumir nada não, só uma coisa precisa ser assumida, que a quantidade de carbono disponível na nossa atmosfera permanece a mesma, carbono 14, tem permanecido a mesma durante toda a história do planeta, é a única pressuposição. Nós sabemos que isso não é verdade também, tá? Então é muito interessante quando nós entramos em toda essa questão dessa metodologia de datação. Tudo isso aí eu trabalho lá no capítulo 4, desculpe, no capítulo 6, vou pular